Bom, vamos falar agora sobre retratos. Como fazer um bom retrato? Tem muita gente que diz que o retrato é um dos temas mais difíceis da fotografia, porque envolve uma questão muito mais subjetiva do que técnica, né? Essa relação do fotógrafo com o fotografado. Na realidade, assim, já dando um salto, tudo é um jogo, vamos dizer assim, de sedução e confiança, porque na realidade quem dá o retrato é o fotografado. Então o fotógrafo ele é simplesmente uma pessoa que fica criando o clima, a atmosfera, as condições, né, para que essa pessoa que está sendo fotografada, que não estou falando de retrato, estou falando de um retrato mais autoral. Essa pessoa desse retrato autoral, ela permita que você registre ela como ela realmente é. Então o retrato autoral, um retrato com força, é aquele retrato que não é a história de roubar a alma, mas é que mostra a pessoa como ela é, como a pessoa se mostra e se entrega. Ela deixa que você registre essa parte mais real da pessoa, tá? Não é a persona. A persona é o que a gente representa, né? Como a gente vê muito na rede social. Você se apresenta de uma determinada maneira. Como eu estou fazendo agora aqui, eu me apresento e estou aqui com a minha persona de professor. Mas se alguém for fazer o meu retrato, a gente vai ter que conversar, tal, falar, buscar algumas emoções, de repente, falar com determinados assuntos, para que isso chegue numa determinada atmosfera que o fotógrafo quer chegar com aquela pessoa. Esse é um retrato assim autoral e a gente tem vários fotógrafos especializados nesse tipo de fotografia, que é um tema bem difícil. Mas quando você consegue um retrato real, verdadeiro, com impacto, esse retrato ele é atemporal. Então a gente tem muitos exemplos, tá? Eu posso até colocar algumas imagens aí para vocês verem. Bom, aqui no Brasil a gente tem como exemplo o Márcio Scavone. Ele é considerado um bom retratista, tá? Mas tem muito mais outros fotógrafos. Ele, na verdade, ele meio que se especializou nisso, mas tem outros fotógrafos que não são focados nesse tema, mas que também fazem retratos muito poderosos, né? Por exemplo, o Walter Firmo, né, um fotógrafo que vem do fotojornalismo, e ele tem ótimos retratos, inclusive de pessoas que já não estão mais aqui com a gente. Então ele registrou essas pessoas para a posteridade. Um dos mais famosos retratos que ele fez é do Pixinguinha, tá? E é bem isso que eu estou falando para vocês. Na hora de fazer esse retrato, ele levou o Pixinguinha para o quintal da casa dele, né? Nós estamos falando aí da década de 60, 50, 60, e tinha uma cadeira de balanço, e ele fica nessa cadeira de balanço, relaxa, fica pensando na vida, e pensando numa coisa boa, pega o seu saxofone. Então toda aquela atmosfera descontraída e que ele conseguiu induzir o Pixinguinha que ele desconectasse que ele estava ali, ele meio que se entregou para o fotógrafo, tá? Mas essa imagem ela já estava pré-concebida. Raramente você faz um bom retrato logo de primeira, tá? Precisa haver uma espécie de relacionamento entre os dois. Como eu falei, é um compromisso ali, é um jogo de sedução e entrega. Em termos de equipamento, né?
uma objetiva está mais do que bom. Então existem objetivas que são clássicas para retrato, com comprimento focal clássico. No caso da full frame, a gente está falando da 85 milímetros, certo? No caso da cropada, a gente está falando da 55, que são equivalentes. A 85 a 55, elas vão dar um resultado, em termos de representação do rosto humano, bem mais agradável e próximo de como ele é. Tá? Normalmente essas objetivas, elas são fixas, ou seja, não tem zoom, e elas são luminosas. Você tem um diafragma que abre tipo 1.4, 1.8, e isso permite também uma certa liberdade em termos de luz, de iluminação. Né? Trabalhar com a luz natural, que é uma possibilidade. Né? O retrato com flash, ele é um pouco mais difícil da gente conseguir isso tudo que eu estou falando. Não é impossível, mas a hora que dá aquele flash, a coisa meio que desconcerta. Tá? Então, seria um retrato mais posado. E eu estou falando de uma fotografia autoral, uma situação que você trabalha com a espontaneidade e com a fluência das coisas. E aí vem uma coisa muito importante. Onde que nós vamos contextualizar esse retrato? É uma coisa fechada, de impacto, como faz o Platon, tá? Ele trabalha muito perto das pessoas. E aí ele não usa 85, pelo contrário, ele usa uma grande angular. Então ele quebra essa coisa toda que eu estava já induzindo vocês a aceitarem como regra, ele quebra isso e ele chega com a grande angular muito perto, e isso é um baita do desafio, porque ele gosta também de fotografar pessoas importantes, celebridades, gente poderosa, e a grande angular, ela vai exigir que você chegue nessa pessoa, né, que normalmente não aceita esse tipo de proximidade. Ele é poderoso. Então, o grande lance dele é que ele, nesse processo de chegar perto, a pessoa tem que baixar a guarda, tá? Na maioria das vezes. Mostrar realmente como ela é, porque senão não tem retrato. Certo? Então, Platon. Uma outra fotógrafa, que é a Annie Leibovitz, também é considerada uma ótima retratista. Tem vários, a gente pode dar vários exemplos. Mas não precisa de muita coisa em termos de equipamento. A questão do retrato é muito mais tudo isso que eu estou falando, de relacionamento e de direção, de quebrar gelo, de você conseguir essa conexão com a pessoa. Em termos técnicos, é super importante o quê? Que o foco esteja no olho da pessoa. Tem que estar 100% focado, porque é ali que a gente olha, é ali que a gente busca o foco. Tá? Então, fotografando pessoas, até o retrato de um animal, porque a gente pode fazer bem fechado, como o Araquém Alcântara faz, né? Corujas, onças, não deixa de ser um tipo de retrato, né? Mas não tem essa negociação, ali é mais com a teleobjetiva. Mas, de qualquer maneira, o foco tem que estar cravado no olho do retratado, ok? Eu estava falando do cenário, do contexto. Vamos fazer fechado? Daí eu caí no Platon. Fechado, ou a gente vai mostrar mais alguma coisa? A gente vai mostrar o ambiente, a gente vai mostrar o fundo. O que vai entrar nesse retrato? Então essa questão do complemento é super importante, porque aquilo ali pode desviar a atenção do observador em relação à pessoa que está sendo retratada. Então a gente tem que ver se isso agrega, soma ou se distrai. Tá? Então a sugestão que eu dou para quem vai fazer um retrato é, primeiro, pense no cenário, no ambiente, na atmosfera, onde que você vai posicionar o teu personagem, qual que é a história que você quer contar. Se é diretamente o olhar da pessoa, o impacto, contato direto do observador com
o fotografado, uma intimidade, ou se a gente vai falar mais alguma coisa dessa pessoa através do ambiente onde ele está sendo fotografado. Tipo, por exemplo, o que ele faz, qual é a atividade dele, se ele está trabalhando, se ele é um pintor, se ele é um padeiro, um artesão, né, um arquiteto. Então a gente pode fazer referências, trazer referências. Mas o retrato ele tem que ter esse impacto da pessoa. O fundo e o contexto são complementos, eles não podem disputar, não podem brigar. Tá? Então aí essa questão do desfoque pode ser um aliado, porque o próprio foco já elege o que é o importante na tua imagem. Tá? Então, novamente, qual é a nossa preocupação em termos técnicos? Trabalhar com a objetiva correta, ter a luz correta, ter o ambiente correto, onde ele está posicionado, o contexto. Tá? Isso nós estamos falando de um retrato autoral com uma pessoa que a gente consegue conversar. Agora vamos falar um pouquinho desse retrato mais construído. Né? Então tudo isso passa por um planejamento, uma produção. Então vamos tentar falar um pouquinho agora do ensaio com casal, tá? Ou um pré-casamento, coisas do tipo. De novo, nós temos que pré-visualizar onde que essas fotos serão feitas, como que é esse casal, ou como que é essa pessoa, se ela é mais extrovertida, se ela é mais tímida, o que a gente pode explorar em termos de personalidade, se ela de repente é uma artista, ela gosta de tocar, ela é mais, gosta de se vestir com uma roupa mais moderna, é uma pessoa que não segue padrões. Então essa questão da personalidade da pessoa você também pode explorar no ensaio pessoal ou no ensaio de casal, tá? Então eu costumo fazer ensaio de casal, no caso aqui em Florianópolis eu trabalho nas praias, mas nada impede da gente ir para uma situação mais urbana. Como eu falei, tudo depende da personalidade da pessoa, como que ela quer ou onde que ela se sente mais à vontade, tá? Aí nesse caso a gente tem que trabalhar meio que mesclando fotos posadas, fotos roubadas, fotos provocadas, e tudo isso você pode trabalhar com a câmera no modo manual, ou no modo P, ou no modo STV, tá? Depende como você se sente mais confortável. Claro que o modo manual ele vai ser um pouco mais complicado, principalmente se você se movimenta muito, porque aí de repente você está a favor da luz, às vezes está no contraluz, às vezes você tem que jogar flash. Então é melhor trabalhar assim, mesclando, alterando os modos. Dificilmente eu trabalho num modo só. Depende de como que vai ser a ação dessa cena. Se é uma coisa posada, como eu já falei, eu posso até optar pelo modo manual. Então, o que eu estou dizendo que está embutido em tudo isso? Para você ter fluência na hora de capturar um retrato, de fazer um retrato, você não pode ter dúvida sobre o teu equipamento. Você tem que dominar o seu equipamento completamente, porque essa mudança de decisão, se eu vou de TV, se eu vou de M, se eu vou de P, você tem que tomar assim, meio que automaticamente, tá? É uma coisa natural. Você vai praticando isso, e quanto mais você pratica, mais natural fica, mais você conhece a sua câmera, mais rápido você toma as decisões e mais rápido você consegue fazer essas alterações, tá? Nada de pensar assim, depois eu conserto isso, depois eu edito, depois eu clareio, depois eu escureço. Não funciona muito isso, porque a gente sempre vai perder alguma qualidade do arquivo ou da imagem se tiver que ficar clareando, ou escurecendo, acertando foto depois, tá? É melhor você fazer menos fotos,
mais precisas do que ter um montão de foto e ter que jogar praticamente metade fora. Não é nada, é lixo, tá? Então, o ideal é que a gente fique cada vez mais seletivo e quando for necessário você disparar mais para não perder a ação, por exemplo, o momento, o casal correndo na praia, tal, você vai fazer várias fotos. Mas você sente no momento entre essas fotos que você tem uma foto. Tá? Você percebe isso, que você fez uma foto legal, que você realmente pegou aquela expressão, aquela troca de olhar, e as outras fotos vão ficar ali meio que de coadjuvante, né? Mas não é a principal, não é aquela que sintetiza para você. Agora, tem outras situações que você vai levar o casal ou a pessoa para um ponto em que tudo aquilo ali está na sua mente, né? Ó, eu quero que você fique aqui, você vai olhar para lá, tua mão vai ficar assim, tá? Você vai ficar sentada, vai esticar um pouco mais, o cabelo não sei o que e tal. Vamos fazer várias fotos com pequenas variações. Ou seja, você tem uma foto, certo? Você já tem uma foto na cabeça, mas você está tentando chegar nela. Não é que você está errando, você só está fazendo variações. E, às vezes, pequenas variações mudam muito no retrato. Beleza? Então, o retrato continua valendo a história da 85, trabalhar no modo TV ou no modo M, depende qual que você se adapta melhor, tá? E a direção e a sintonia com a pessoa que vai ser retratada, tá? É um grande desafio, muito, mas é bem legal quando você consegue o resultado que você imaginou. Você encontrar uma pessoa que você nunca viu, tipo um ator, um empresário, um presidente de uma empresa, você vai nessa empresa e você tem, sei lá, 5, 10 minutos para você quebrar esse gelo, entender como que é aquela pessoa, conseguir que ela faça o que você quer, fique onde você quer, olhe para onde você quer e principalmente que ela também fique satisfeita com o retrato. Então isso é um desafio bem grande, mas é por isso que eu falei no início que o retrato é um dos temas mais difíceis da fotografia por causa disso. A gente fazer fotografia de paisagem, foto de natureza, arquitetura, gastronomia, tudo isso não interage muito diretamente com a gente, né? Já o retrato a gente precisa invariavelmente conversar, interagir com essa outra pessoa, a não ser que você seja um paparazzi. Aí é outra história, não é mais esse tipo de retrato que eu estou falando. Estou falando um retrato autoral, um retrato de família, um retrato que você quer que fique aquela imagem, certo? Como um registro daquela pessoa naquele momento.